Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para continuar nas nossas aulas e entender hoje um pouquinho sobre essa molécula super importante que revolucionou o mundo e com certeza nos trará descobertas muito importantes e que mudarão para melhor o futuro da nossa espécie e, quiçá, de todas as espécies. Então hoje nós falaremos a respeito do DNA, o ácido desoxirribonucleico. Bem, pessoal, nos vídeos anteriores nós comentamos então um pouquinho a respeito dos nucleotídeos. Relembrando vocês, quem não assistiu pode clicar aqui em cima, assistir a aula específica sobre os nucleotídeos. Nós falamos então naquela aula que os nucleotídeos são compostos sempre de um grupamento fosfato, de um açúcar e de uma base nitrogenada. Nós temos 4 nucleotídeos diferentes que se empilham, que se conectam, formando o que a gente chama de uma cadeia de DNA, uma fita de DNA. No futuro, nós teremos aulas específicas falando como isso aqui é construído, quem faz esse polímero de DNA, essa conexão entre os nucleotídeos. Então, lá na aula anterior, nós comentamos também a respeito dos experimentos de Erwin Chargaff, o pesquisador sensacional lá na década de 50 do século passado, que sugeriu que o DNA era amplamente diverso entre diferentes seres e que existiam pareamentos específicos dos nucleotídeos, então sempre adenina com timina e sempre citosina com guanina, e esse pareamento específico sugeria então que o DNA era justamente uma molécula sempre formada por duas cadeias de nucleotídeos antiparalelas que se conectam. Então aqui nós temos uma adenina se conectando com uma timina, uma citosina se conectando com uma guanina. Né? Eles são conectados, eles fazem aqui a estabilidade da molécula é, na verdade, devido às interações de hidrogênio que são feitas entre os nucleotídeos diferentes. Então, por exemplo, aqui entre a guanina, que é uma purina, e a citosina, que é uma pirimidina, nós temos uma, duas, três interações de hidrogênio que estabilizam a molécula. Aqui, entre a adenina, que também é uma purina, e a timina, que é uma pirimidina, nós temos apenas duas interações de hidrogênio estabilizando a molécula. Então, classicamente, nós dizemos que as ligações C com G são muito mais estáveis, são muito mais fortes. Isso vai ser importante para algumas aulas que a gente vai ter aqui no futuro. Bem, então nós estamos aqui na década de 50, nós já sabemos que o DNA é constituído de nucleotídeos, que provavelmente ele é uma molécula dupla fita, nós já sabemos que existe o pareamento específico e que existe diversidade de quantidade, de proporções de nucleotídeos entre diferentes organismos, como o Chargaff nos mostrou. Então nós chegamos nesse momento histórico onde existe a participação fundamental aqui da Rosalind Elsie Franklin. Tá? Ela foi aqui uma brilhante cientista que viveu no século passado, teve uma vida aqui abreviada por um câncer, infelizmente. Mas ela, então, trabalhando aqui com a difração de raios X, tirando fotografias aqui do DNA, sem entrar em maiores detalhes técnicos, ela conseguiu essa foto aqui maravilhosa que nós chamamos de foto 51, onde basicamente ela tem aqui uma molécula de DNA. A gente está observando aqui uma molécula de DNA dupla fita, bonitinha, claro, numa situação de laboratório. O que nós temos aqui, a parte mais escura, é o esqueleto da molécula de DNA, como a gente sabe hoje, né? Então, as ligações aqui entre os fosfatos e os açúcares da molécula de DNA, aqui da mesma maneira, a mesma coisa. E esses tracinhos aqui correspondem, então, aos pareamentos entre as bases nitrogenadas de cada um dos nucleotídeos. Bom, ela não conseguiu, a partir dessa foto, hoje é bastante fácil a gente olhar e interpretar a foto, mas ela na época, no momento dessa foto aqui, não conseguiu desvendar o formato tridimensional da molécula de DNA. Ela esteve muito próxima disso, mas nós contamos essa história um pouquinho melhor lá no nosso podcast, na primeira temporada, tem um episódio sobre as mulheres na ciência. Tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais detalhado quais os motivos de o porquê isso não ocorreu, é só escutar lá o nosso episódio. Mas, alguns anos depois, então, em 1953, Watson, Crick e Wilkins publicam aqui na respeitadíssima revista Nature um artigo de apenas 2 páginas que propõe justamente
a estrutura molecular dos ácidos nucleicos. Eles vão receber, alguns anos depois, o prêmio Nobel por essa descoberta, que provavelmente é a descoberta biológica mais importante do século passado. Tá? Talvez ela só não seja a descoberta científica mais importante do século passado, porque a gente tem no campo específico da física aí, descobertas muito importantes, como a teoria da relatividade do Einstein. Infelizmente, apesar das suas enormes contribuições para esse artigo científico aqui, a Rosalind Franklin não recebe o prêmio Nobel, porque ela já havia falecido de câncer e o prêmio Nobel não é atribuído pós-mortem para as pessoas. Então, essa história toda a gente conta lá no podcast. Mas a molécula de DNA, então, como proposta aqui pelo Wilkins, pelo Watson, pelo Crick e pela Rosalind Franklin, né, vamos aqui dar o crédito a ela, é basicamente essa aqui. Esse é o formato alfa-hélice clássico aí do DNA numa situação, gente, de laboratório. Numa situação onde basicamente aqui as duas cadeias de DNA estão estabilizadas, bonitinhas, funcionais, mas como nós veremos em algumas aulas posteriores, esse aqui não é o formato da molécula de DNA dentro das células de vocês. Esse aqui é o formato de DNA clássico, como obtido lá em laboratório, a partir das extrações todas realizadas nas células. Bom, a gente consegue ver aqui então que essa alfa-hélice ela imita como se fosse uma escadinha em caracol, dessas que às vezes a gente encontra nos bares, nas casas, nos restaurantes. É aquela escada onde a gente vai subindo, torcendo o nosso eixo. Tá? Então aqui, ó, primeiro degrau, segundo degrau, a gente vai dando uma torcidinha assim conforme vai subindo. O corrimão aqui onde a gente usa para segurar é basicamente então ali o esqueleto desse corrimão, né? Os açúcares e os fosfatos. E os degraus, ali a parte onde a gente vai subindo, são as interações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos. Tá? Então esse aqui é o formato clássico da molécula de DNA, como ele é aceito até hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo logo nós nos encontraremos aqui novamente para falar um pouquinho mais a respeito de qual é o modelo verdadeiro, de que maneira verdadeiramente a molécula de DNA está no núcleo das células de vocês. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.